Na Band FM, quem ama não esquece. Todo mundo tem um aprendizado nessa vida. Não tem jeito. Quando Deus escolhe um momento para testar sua fé, você precisa crer. Crer que Ele vai estar do seu lado. A época do Natal é muito marcante na minha história. E eu aprendi que a data não é só presente, não é só festa, e sim sobre uma grande renovação. Eu nasci e cresci na Bahia. Venho de uma família humilde e eu sempre trabalhei para me sustentar. Quando eu tinha só 18 anos, eu fui com umas amigas para o maior evento da minha cidade, o Carnaval de Salvador. O que eu não imaginava é que justo naquele dia, a minha história mudaria. Foi lá, no meio da multidão, que eu encontrei pela primeira vez com o grande amor da minha vida, o Júnior. Eu confesso que assim que bati os olhos nele, não deu para resistir. Foi amor à primeira vista. Ele estava lá se divertindo assim como eu, e depois de tantas trocas de olhares, o nosso beijo saiu, ali no meio daquela folia toda. Eu achei que seria só um amor de carnaval, mas não foi não. Depois daquele dia, eu e o Gil combinamos de nos encontrarmos outras vezes, e as coisas foram acontecendo entre nós. Quando eu fui ver, eu já estava perdidamente apaixonada por ele. O que a gente tinha, para mim, era bem mais do que só química. Era forte mesmo. Uma coisa intensa, real. E eu acabei preferindo conversar com ele a respeito para ver o que ele pensava sobre nós. E senti algo também porque eu tinha medo de me magoar. Olha, vou ser muito sincero, como sempre. Eu não sei. Eu não sei bem o que eu tô sentindo. Tá tudo no começo ainda, Maria. Mas assim, apesar de confuso, eu sei de uma coisa. Eu quero estar com você. A verdade é que eu tô adorando estar do seu lado, adorando. Eu também tô adorando, mas eu tenho medo, sim, de continuar do jeito que tá, meio às escondidas, sabe, Ju? Sei lá. Nossas famílias são duronas, eles podem pensar besteira da gente. Além disso, até quando a gente vai ficar nessa incerteza? Até a gente se sentir pronto pra assumir alguma coisa. Mas enquanto isso, vamos curtir, vamos curtir esse momento, sabe? Vamos aproveitar essa fase. Aproveitar essa fase, é isso. Depois a gente se preocupa com a família, depois a gente esquenta a cabeça com isso. Vai ser melhor assim, você vai ver. No começo foi assim. Só entre a gente pra nada dar errado. Até porque quanto menos gente sabe, maior a chance de dar certo, né? A gente estava se dando super bem. E eu me apaixonava cada vez mais por ele. Até nos detalhes. O Júnior era carinhoso, romântico, atencioso. E se eu for falar o quanto ele me fazia bem, eu ia ficar aqui, horas e horas falando. Mas aquilo de ficar escondido não ia durar muito. Uma hora a gente teria que assumir. E essa hora chegou da forma mais difícil. Eu acabei engravidando. Fiquei completamente desesperada porque eu ainda era nova. E se antes eu já tinha medo de contar para os meus pais sobre um namoro, imagina agora. O medo era real. E eu e o Ju escondemos essa gravidez. A gente resolveu assumir o nosso relacionamento e apressar um casamento antes da barriga começar a aparecer. Assim, pelo menos ninguém ia julgar a gente. A responsabilidade bateu na nossa porta com tudo. A gente teve que se virar. Tivemos que trabalhar muito para construir a nossa casa e me lembro do medo que eu tinha de não dar conta de nada, de não conseguir criar o meu filho, enfim, era tanta coisa. Só que na hora do aperto, Deus deu uma força pra gente, uma força fora do normal, e tudo deu certo. Finalmente chegou a nossa princesa Sabrina. Geralmente o primeiro ano juntos de um casal é maravilhoso, pode até ter alguns apertos, mas nada que atrapalhe. Só que aí os anos vão passando e você percebe que a convivência não é tão simples como você pensava.
Eu e meu marido, infelizmente, passamos a discutir quase todos os dias. Era ruim. Era muito ruim para Sabrina ver os pais em pé de guerra daquela forma. E por não saber ainda como resolver as nossas diferenças, a gente vivia indo e voltando. Era tudo 8 ou 80. Ao mesmo tempo que a gente brigava demais, também não deixava de se amar de jeito nenhum. Depois de tantas idas e vindas, eu acabei descobrindo a gravidez do nosso menino, o nosso caçulinho, João Vitor. Eu senti que ele estava vindo na hora certa, vindo para iluminar a nossa casa, trazer de volta a alegria. Foi uma festança tão grande. A Sabrina amou a ideia de ter um irmãozinho. E eu fiquei confiante que a chegada dele ia trazer, finalmente, a paz para dentro da nossa casa. Mas não. Não. As brigas continuaram e eram por cada besteira. Eu estava aos poucos vendo meu casamento ir pro buraco e o Júnior se afastando de mim. Me cortava o coração, sabe? Me cortava o coração os dias em que a gente sequer conversava direito. Um dia eu resolvi convidar o Júnior para ir num aniversário para ver se as coisas melhoravam entre a gente, mas ele precisou ficar até mais tarde no trabalho. Eu fui. Mas a surpresa era na volta da festa. Eu passei em frente a um restaurante e me lembro como se fosse hoje. Parecia uma cena de filme mesmo. Lá estava ele. Lá estava ele de mãos dadas com outra mulher. Jantando e sorrindo como um casal mesmo. Ah, não. Não. Era muita humilhação isso. Eu entrei, sem ele perceber, é claro. Sentei numa mesa mais afastada e eu comecei a pedir. Pedi todas as comidas daquele cardápio. Pra ter noção, a raiva era tanta que eu fiz questão de não tocar em nenhum prato que o garçom me servia. Eu ia deixando de lado. E na hora que a conta chegou, eu pedi pra levarem pra mesa do meu marido. Maria, você tá doida? Como é que você entra assim, pede um monte de coisa e me deixa aqui com essa conta gigante? Você nem sabe o que significa isso. Você nem deu uma oportunidade para eu explicar. Explicar? Explicar? Não tem explicação, Júnior. E eu acreditando que era só uma crise no nosso casamento, que tudo ia passar, e você me enganando desse jeito por aí. Você acha justo mesmo? Acha justo com a gente, com nossos filhos? Olha, não é justo. Eu sei que não é. Eu tô errado e eu sei disso. Mas calma, por favor. Me dá uma chance. Vamos conversar. Não precisa ser impulsiva, sabe? Tomar uma decisão com a cabeça quente desse jeito. Vamos conversar. Conversar com calma. Eu me virei. Não quis mais escutar e eu fui embora daquele lugar extremamente arrasada. Porque em todos esses anos eu acreditei que com o tempo as nossas diferenças iam se acertar. Eu tinha esperança na gente e jamais desrespeitaria o Júnior daquela forma, imagina. Mas aprendi que nunca devemos esperar muito das pessoas, não é mesmo? Foi quebrando a minha cara que eu acordei para a vida de vez. Ele simplesmente se recusou a ir embora da nossa casa, dizendo que queria tentar continuar. Dá pra acreditar num negócio desse? Não, eu não queria. Olha, eu vou dizer aqui que eu admito e eu admiro quem consegue perdoar uma traição. Porque aquilo doeu na minha alma. Me doeu como esposa, como mulher, como uma grande companheira que eu era pro Júnior. Eu fiquei pensando como sair daquela situação sem expor os meus filhos, sem prejudicá-los também. Então eu resolvi planejar com calma. Primeiro, eu arrumei um outro emprego para ter como recomeçar minha vida longe da nossa cidade. Depois eu consegui alugar uma casa por um preço bem em conta para que eu e as crianças tivéssemos o nosso cantinho. Mas, para minha surpresa, a Sabrina quis morar com o pai. E eu fui embora só com o meu filho mais novo, João Vitor. Numa fase como essa, ter o apoio das minhas crianças era fundamental.
E apesar do Júnior pedir para eu não ir, eu estava decidida que era o melhor para nós. Eu fui tentar a vida em outro lugar, tudo com a cara e com a coragem. O começo foi bem difícil. Foi difícil me adaptar a uma nova rotina. Por sorte, eu conseguia trabalhar nas horas em que o João estava na escola, então eu ficava mais despreocupada. Meu filho era um menino maravilhoso. Como qualquer criança, adorava fazer arte, mas independente disso, era muito amoroso com todos, principalmente comigo. O João me dava forças para enfrentar as dificuldades do dia a dia, ainda mais eu, que sempre fui daquelas mães corujas que gosta de abraçar, de beijar, de ter os filhos por perto. Ter, por exemplo, a Sabrina longe de mim era horrível. Horrível. Tão ruim. Mas tão ruim que eu costumava sonhar com acidentes e com a minha filha pedindo socorro. Era uma preocupação fora do normal. E por acreditar em sinais, eu ligava para ela desesperada, querendo saber se estava tudo bem. Ela me jurava que estava, e eu não fazia ideia de onde vinham aquelas coisas. Quem é mãe sabe. Quem é mãe sente. A gente tem esses apertos, sabe, no peito às vezes. Fica apreensiva, com sentimentos inexplicáveis. Me lembro que nessa época, era fim de ano, e naquela correria de dezembro, eu e o João iríamos no centro da cidade para comprar umas coisas. Eu estava no ponto de ônibus quando quis pegar um doce na padaria. Era uma padaria do outro lado da rua e eu não vi problema algum em deixar ele atravessar rapidinho. Se naquele momento eu soubesse que o motivo da minha angústia ia aparecer logo ali, eu nunca teria deixado ele ir. Eu andava tendo tantos sentimentos ruins nos últimos dias, mas nunca me passou pela cabeça que seria algo relacionado ao João. Logo ele, que estava todos os dias do meu lado, debaixo dos meus olhos, e foi tudo tão rápido, tão rápido. Ele na alegria de me mostrar o que tinha comprado, foi atravessar correndo, e eu gritei. Gritei muito alto, como nunca tinha feito na minha vida. As pessoas que estavam no ponto pararam para ver na hora. O carro desgovernado foi para cima do meu filho. Eu senti segundos antes quando eu olhei. Quando eu olhei nos olhos do João do outro lado, que uma coisa ruim ia acontecer. Eu lembro do meu filho olhar para o carro assustado e ele foi atingido. Na hora eu caí no chão pedindo misericórdia. Ali, bem na minha frente, o meu filho foi arremessado para longe com a batida. Tudo embaçou na hora. A minha visão escureceu e eu desmaiei. Quando eu acordei, estava uma muvuca em volta. Eu chorava, eu pedia por ajuda. Ajuda para o maior de todos. Eu pedi ajuda para Deus. Todo mundo se aproximava de mim para me acalmar e eu só sabia chorar de joelhos naquela rua, pedindo para o Senhor me devolver o João, porque eu não ia aguentar ver o meu filho, meu maior companheiro. Eu não ia aguentar ver meu filho partindo. Foi quando os bombeiros chegaram para socorrer o meu filho. E foi nessa hora, depois de alguns minutos, que eu ouvi a voz do João de longe falando: Mãe, mãe. Na hora eu corri para ver com os meus próprios olhos se era verdade. Eu ouvia as vozes das pessoas dizendo que era um milagre. O meu filho estava ali conversando comigo, me dizendo que ia ficar bem. E naquele momento eu senti que o João tinha nascido pela segunda vez. Como o susto foi grande, ainda fomos para o hospital fazer uma série de exames para a gente ter certeza que não tinha acontecido nada com ele. Nesse momento eu liguei para o meu ex-marido e eu contei o que tinha acontecido. Ele tinha o direito de saber. Como, Maria? Como um acidente? O que é que está acontecendo? Me fala, o que é que aconteceu com o meu filho? Calma, ele tá bem, foi tudo muito rápido. Ele acabou sendo atropelado, mas... Olha, Júnior, eu não sei te explicar, eu não consigo te explicar como ele saiu dessa, eu não sei.
Foi coisa de Deus, foi um milagre ele estar vivo. É mentira. Isso só pode ser mentira, Maria. Pela sua voz, eu tô sentindo que você tá falando isso só pra me acalmar. Olha aqui, eu juro que eu não vou sossegar até ver com os meus próprios olhos o meu filho bem, o meu filho inteiro. E escuta bem, eu nunca vou te perdoar se algo acontecer com ele também, viu? Ele não queria acreditar em mim. Mesmo eu jurando, de pé junto, que nada tinha acontecido. Eu ainda com medo resolvi fazer uma promessa. Eu jurei que se nada acontecesse com o nosso filho, eu ia até a igreja do Senhor do Bonfim com João, me ajoelhar e agradecer por ter sido ouvida por Deus. Depois que eu desliguei, foram horas de bastante medo e orações, até que os médicos disseram que o João realmente não tinha nada. Só alguns arranhões, machucados leves. Nossa, quando eu encontrei o meu filho, eu abracei ele tão forte, de um jeito que eu não queria largar ele nunca mais. Era semana de Natal e eu só pensava que esse era o meu presente. Deus me deu a chance de comemorar o nascimento do meu filho, o renascimento do meu filho. Desde então, essa data sempre tem sido o dia mais importante para mim. Tem sido um dia importante para me lembrar, acima de tudo, de agradecer. Agradecer muito por ter ao meu lado as pessoas que eu amo. Depois de tudo que aconteceu naquele ano, o Natal se ressignificou ainda mais para mim, para minha família. Eu fui sim até Salvador cumprir a minha promessa. Faz um ano que tudo isso aconteceu e depois desse dia, eu e o meu ex-marido voltamos a nos aproximar. Mas ainda não sabemos o que será de nós. Eu sinto muita mágoa pela traição, mas eu sei que temos muito carinho pelo outro ainda, e isso é o mais importante. Eu quero encerrar a minha história lembrando que hoje é o grande dia de parar por um instante e refletir de como temos sorte por estarmos aqui em mais um Natal. Depois desse ano tão difícil que a gente viveu, em que talvez muitas famílias estão aí incompletas nesse momento, assim como a minha poderia estar agora. Mas se agora você tiver com todos os motivos do mundo para parar e agradecer, não deixa para depois. Agradece agora. Agradeça a sua família, agradeça a saúde que você tem, a saúde de quem você ama. Agradeça a Deus sempre, porque seu espírito natalino. É preciso unir tudo aquilo que temos de bom dentro da gente e agradecer para poder continuar fazendo bem, levando o nosso coração com paz, com esperança de dias melhores. É Natal, é tempo de amar e nunca se esquecer que é tempo de renascer.